Pitbull. Essa palavra sozinha já evoca um monte de imagens de opiniões, não é? Mas o que é um pitbull de verdade? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Porque, olha, esse é um dos rótulos mais confusos e, sem dúvida, controversos de todo o mundo canino. Será que é uma raça, um tipo de cão, ou seria só uma ideia na nossa cabeça? Vamos descobrir. Bom, para começar, vamos fazer um pequeno teste. Estão aqui dois cães que participaram de um estudo científico real feito em abrigos de animais. A proposta é observar bem os dois. E a pergunta é a seguinte: qual deles é o verdadeiro pitbull? Parece simples, né? Mas a resposta é que revela todo o mistério que a gente vai investigar aqui. Então, a resposta é que é complicado. É complicado. E sabe por quê? Porque pitbull acaba sendo mais um rótulo, uma etiqueta, do que uma raça específica e bem definida, sabe? Definir o que é um pitbull de verdade é bem mais difícil do que parece. Ok, então, se a coisa é tão complicada, por onde a gente começa? O caminho lógico seria procurar um padrão oficial, né? Um tipo de manual, um guia que diz: isto é um pitbull. Pois é, e é exatamente aqui que a confusão toda começa. Acontece que não existe um padrão oficial. Para você ter uma ideia, o maior clube de registro de cães dos Estados Unidos, o American Kennel Club, o AKC, nem sequer reconhece a raça mais famosa associada ao nome, o American Pit Bull Terrier, o APBT. E para complicar ainda mais, existem outras duas grandes organizações que reconhecem o APBT, mas cada uma tem a sua própria ideia, o seu próprio padrão, e eles são concorrentes entre si, ou seja, já começamos com um problema. Então vamos mergulhar nisso. Que padrões são esses? Basicamente, a gente tem dois caminhos, duas filosofias bem diferentes que tentam definir o que é um American Pit Bull Terrier. Olha que interessante essa divergência. De um lado, tem a DBA. O foco deles é totalmente na função do cão, na sua capacidade atlética, no seu drive, sua vontade de trabalhar. Já do outro lado, tem o UKC. Para eles, o que importa é a aparência, a estrutura física para ganharem exposição de beleza. Ou seja, a gente está falando de dois cães bem diferentes, mas que levam o mesmo nome. E, claro, essa diferença de filosofia se reflete no físico dos cães. O padrão da ADBA cria o que a gente pode chamar de o atleta, um cão mais magro, com músculos longos, feito para performance. Já o padrão do UKC é o cão de exposição, mais parrudo, sabe, com ossatura mais pesada. A gente vê que até a faixa de peso ideal deles é diferente. E quando a gente pensa que a coisa não podia ficar mais complexa, adivinha? Surge um terceiro caminho. Entra em cena uma outra raça, que é praticamente uma prima-irmã, o American Staffordshire Terrier, ou, como é mais conhecido, Amstaff. Então, o Amstaff é o resultado de uma separação, digamos, oficial. O que o American Kennel Club fez foi o seguinte: eles pegaram cães da mesma linhagem original, fecharam o livro de registros e disseram: a partir de agora, vamos criar esses cães só para exposição. Foi uma forma de criar um padrão mais uniforme e também de se distanciar daquele estigma negativo associado ao nome Pitbull. E para a gente entender a diferença na prática, tem um detalhe que parece pequeno, mas que na verdade muda tudo: a largura do peito. O padrão do IPBT, lá do UKC, diz que o peito tem que ser profundo, mas não muito largo para não tirar a agilidade do cão. Já o padrão do Amstaff do AKC é bem específico, ele pede um peito amplo, largo. É isso que dá aquele visual mais atarracado, mais robusto. Ok, a gente viu os padrões, as teorias, o que está no papel. Mas e na vida real? Como isso funciona? Será que as pessoas conseguem identificar esses cães? Bom, um estudo científico resolveu tirar isso a limpo, comparando o famoso olhômetro com o que o DNA diz de verdade. E olha só que interessante o que eles fizeram. Esse estudo, publicado na The Veterinary Journal, foi bem direto. Eles pegaram um grupo de funcionários de abrigos, gente super experiente, que lida com cães o dia inteiro, e pediram uma coisa simples. De todos esses cães aqui, apontem quais vocês acham que são do tipo Pitbull. E os resultados? Bom, os resultados foram chocantes. A equipe do abrigo identificou mais da metade dos cães, 52%, como sendo Pitbull. Mas aí veio o teste de DNA. E o DNA mostrou que só 21% deles tinham de fato alguma herança genética de raças do tipo Pitbull. A diferença é gigantesca. E esse caso aqui é o exemplo perfeito do problema. Esse cachorro foi identificado pela equipe como um mix de Pitbull, mas o DNA dele, zero, nada de raça tipo Pitbull. Na verdade, ele era uma mistura de Irish Water Spaniel com o Husky Siberiano e Boston Terrier. Nada a ver. Por isso a conclusão do estudo foi tão forte, tão direta.
Nem mesmo os especialistas conseguem dizer com certeza se um cão é ou não um pitbull só de olhar. Ou seja, o tal do olhômetro para isso simplesmente não funciona. É um chute. Tá, mas por que tudo isso importa tanto? Bom, essa confusão toda não é só uma curiosidade, um debate técnico. Ela tem consequências muito, mas muito reais, tanto para os cães quanto para as pessoas. Pensa só. Um palpite, uma identificação visual, muitas vezes errada, pode impedir uma família de alugar um apartamento. Pode fazer com que uma seguradora negue o seguro de uma casa. E o mais grave de tudo, em um abrigo, esse rótulo pode ser a diferença entre um cão ser adotado ou ser sacrificado. O peso do rótulo Pitbull, especialmente quando aplicado por engano, é enorme. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Se não podemos confiar num rótulo que é baseado só na aparência, será que não deveríamos estar olhando para outra coisa? Se a raça de um cão é, na prática, só uma opinião, o que a gente deveria estar julgando então? Talvez a resposta esteja não no rótulo, mas na única coisa que realmente podemos avaliar: o comportamento e o temperamento de cada cão como um indivíduo.